Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível, inspirada de Deus. E por ora, eu quero ler com os irmãos apenas os versos 28 a 30, que dizem: Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No século I, irmãos, havia um homem da cidade de Tarso, conhecido por sua crueldade e firmeza contra o cristianismo. Segundo fontes, este homem respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele os perseguia e depois os lançava na prisão. Até que um dia, o Cristo exaltado apareceu diante dele, o salvou e fez dele um dos maiores, se não o maior, pregador e plantador de igrejas da história do cristianismo. No século XVIII, na verdade, na Inglaterra do século XVIII, há uma história bem parecida. Havia um marinheiro ímpio, blasfemo, sem qualquer temor de Deus no coração. Tempo depois, este mesmo homem tornou-se um capitão de um navio de comércio de escravos africanos. Ele estava envolvido num pecado grotesco, irmãos. Até que um dia, a graça soberana de Deus alcançou seu coração imundo e transformou. E este homem foi de traficante de escravos a um pregador do evangelho, um pastor do rebanho de Cristo. Vocês sabem quem são esses dois homens de quem eu estou falando? O primeiro é o apóstolo Paulo e o segundo é John Newton. O homem que ficou conhecido por escrever o mais famoso hino da língua inglesa, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E você me pergunta, João, o que a história desses dois homens que viveram em tempos tão diferentes tem em comum? E a resposta é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não só salva pecadores, mas faz destes pecadores testemunhas e arautos deste mesmo Evangelho, das boas novas. Os maiores pecadores e os casos mais improváveis, queridos, tornam-se grandes instrumentos nas mãos de Deus. E esse é o caso da mulher samaritana de João, capítulo 4. Deus alcançou o coração dela, a transformou e fez dela uma testemunha do Evangelho em seu meio. Um dos temas mais importantes do Evangelho de João é o do testemunho. No prólogo, na abertura do Evangelho, João Batista foi descrito como uma testemunha da luz. E mais adiante, no capítulo 1, nós ouvimos o seu testemunho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse também: eu vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Isso foi seguido pelo testemunho de André, que disse o seguinte a seu irmão Pedro: achamos o Messias. No capítulo 3, nós encontramos o Senhor Jesus testemunhando a um fariseu chamado Nicodemos. E aqui no capítulo 4, onde paramos nossa série, nós ouvimos sobre o testemunho que o Senhor Jesus Cristo deu à mulher de Samaria. E a pergunta que não quer calar é: qual é o desfecho dessa história? Para dar um breve spoiler, para usar uma linguagem jovem, na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos descobrir como uma mulher impura e pecadora foi convertida ao Evangelho e tornou-se uma testemunha deste mesmo Evangelho. Afinal, como disse, pecadores são salvos pelo Evangelho para pregar e falar deste mesmo Evangelho. E a partir deste relato, nós somos encorajados e convocados a também participar do plano salvador de Deus por meio do testemunho do Evangelho. Na noite de hoje, nós vamos meditar no seguinte tema: chamados para testemunhar. Chamados para testemunhar. E a pergunta é: qual é a importância de anunciarmos o Evangelho aos pecadores ao nosso redor?
Ou por que devemos dar testemunho das boas novas? Esse texto sagrado nos dá duas excelentes razões para isso. Por que devemos compartilhar do Evangelho? A primeira resposta está nos versos 27 a 38. Porque o testemunho do Evangelho é a vontade de Deus. Porque o testemunho do Evangelho é a vontade de Deus. É assim que João relatou o desfecho da história. Acompanhe comigo, verso de número 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Enquanto ainda ministrava o coração sedento daquela mulher, os discípulos de Jesus retornaram de Sicar, onde tinham ido comprar comida, e estranharam a cena que viram. Da mesma forma como no início do capítulo, a mulher samaritana se surpreendeu quando Jesus lhe dirigiu a palavra, os discípulos também ficam aqui surpresos ao ver seu mestre conversando com ela. Pois não era comum, queridos, um mestre judeu ser visto conversando em público com uma mulher, ainda mais sendo ela uma mulher samaritana. E é engraçado que, tratando-se de Nicodemos, no capítulo 3, nós não percebemos nenhuma objeção, nenhuma reclamação da parte dos discípulos no fato de Jesus decidir investir tempo com ele. Afinal de contas, ele era um líder religioso. Ele era da linhagem de Israel. Mas na cabeça dos discípulos, eles se perguntavam por que perder tempo com esta mulher impura e gentia. Esta mulher que não pertence ao povo de Deus. Faltava aos discípulos uma visão mais ampla do que Jesus veio realizar, que é salvar judeus e gentios de todas as partes do mundo. Mas eles chegaram bem na hora de testemunhar parte disto acontecendo. Mais uma vez, versos 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nós temos boas razões para crer, meus irmãos, que a mulher samaritana é a primeira pessoa no Evangelho de João a claramente nascer de novo. Por que eu digo isso? Primeiro, note o detalhe curioso que o narrador aponta. Ela deixou seu cântaro. Lembre-se que a mulher havia percorrido uma certa distância em um horário desagradável por conta do calor, para suprir sua necessidade, para conseguir água. Por que ela perdeu o interesse? E a razão é porque ela havia achado água viva. Pouco tempo atrás, ela havia chegado ao poço como uma mulher mundana, mergulhada em seus pecados, ignorante quanto à verdade da salvação. Mas Jesus Cristo se revelou com uma esperança para o seu coração despedaçado, para a sua impureza e para a sede de sua alma. E ali, ele atendeu sua maior necessidade, água viva brotando de seu coração para a vida eterna. Agora aquela era uma mulher transformada, meus queridos, porque a sede de sua alma fora saciada. E uma outra prova de que ela é a primeira a nascer de novo é pelo que um comentarista frisa aqui. O dia de sua conversão a Cristo foi também o dia de sua nomeação como missionária do Evangelho. Porque depois que seus olhos foram abertos para a verdade e a vida que há em Cristo, o texto é muito claro em nos mostrar que o coração daquela mulher começou a transbordar em amor pelos seus conterrâneos. E é importante pensarmos o seguinte, por toda a vida, esta mulher foi rejeitada e evitada por seus vizinhos. É por essa razão que ela está sozinha no poço a esta hora. Mas depois que descobriu o Evangelho, ao invés de nutrir ressentimento, ela mostrou preocupação pela salvação deles. E por isso, sem medo ou vergonha do passado, ela voltou à cidade. Ela falou do ocorrido e convidou os seus conterrâneos a vir a Cristo.
Provavelmente o entusiasmo e a sinceridade daquela mulher despertaram a curiosidade dos samaritanos sobre esse profeta judeu. Então eles decidiram ver e ouvir por si mesmos. E enquanto isso, no poço de Jacó, o narrador registrou o seguinte diálogo, versos 31 a 33. Acompanhe comigo. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Os discípulos insistiam com Jesus para que comesse algo que tinham comprado da cidade. Mas a resposta de Jesus os deixou confusos. E eles não conseguiam pensar, irmãos, para além de um alimento literal. Quando, na verdade, Jesus pretendia ensinar-lhes uma lição aqui. É o que ele faz no verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse versículo não soa familiar, irmãos. Uma outra passagem. É como se Jesus estivesse ecoando aqui as palavras de Moisés em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A sua grande prioridade, queridos, sempre foi realizar a vontade do Pai. É para isso que ele foi enviado. Isso consumia seu coração e tinha prioridade sobre todas as outras coisas da vida, inclusive sobre as necessidades mais essenciais e básicas, como comer. O que Jesus está dizendo é que fazer o reino de Deus avançar e alcançar os pecadores com o evangelho o sacia mais do que pão. Fazer a vontade de Deus o deixa mais satisfeito, mais saciado do que comer pão. E era exatamente o que ele desejava encontrar em seus discípulos, porque esta é a vontade de Deus. E para esclarecer o seu senso de urgência na missão, ele usa uma analogia conhecida por eles. Versos 35 a 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Como nós que temos os nossos ditados populares, havia um bem conhecido na Palestina do século I que dizia: depois de 4 meses semeando, vem o tempo de colher. E como um excelente mestre, ele usa essa linguagem da agricultura para explicar a sua missão e a de seus discípulos. Ele está dizendo, irmãos, em outras palavras, o tempo da colheita chegou. Os campos estavam maduros e prontos. E os campos aqui são o coração dos samaritanos. Por causa do trabalho de outros que antes deles semearam as promessas da salvação. Jesus está falando dos profetas do Antigo Testamento, até João Batista. Por causa do trabalho destes que semearam antes, os discípulos encontrariam uma rica colheita e muitos frutos de vida eterna para a glória de Deus. Com a primeira vinda e o ministério de Jesus, inicia-se, irmãos, uma grande colheita de salvação que vai durar até a sua segunda vinda. E aí você me pergunta, o que é que os discípulos deveriam fazer para colher esses frutos? Simplesmente, irmãos, testemunhar do Evangelho. Como Jesus fez, como a mulher samaritana fez, porque esta é a vontade de Deus. E se era para Jesus e para a samaritana, com certeza é a vontade de Deus para mim e para você também. Mas como podemos cumpri-la, irmãos?
Com base no que acabamos de ouvir, eu quero sugerir uma primeira aplicação aqui para todos nós. Fazer discípulos precisa ser uma prioridade para nós. Fazer discípulos precisa ser uma prioridade para nós. É o que Jesus deseja ensinar aos seus discípulos aqui, irmãos. Os interesses do reino de Deus estão acima até mesmo de suas necessidades mais básicas: comer, beber e dormir. Ele ensinou sobre isso também numa outra ocasião, no Sermão do Monte, quando disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E antes de subir aos céus, ele deixou bem claro o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando no fim do Evangelho de Mateus ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que encontramos fazendo nesta passagem, meus irmãos. É o que encontramos a mulher samaritana fazendo aqui. Jesus não se distrai com as coisas deste mundo. Antes, a sua agenda, a sua atenção estão focados na missão de alcançar os pecadores com o seu evangelho. E a pergunta é: será que nós somos assim, queridos? É muito fácil uma igreja, por exemplo, perder-se em meio a muitas prioridades. Nos acostumamos a pensar que a missão da igreja se resume a planejar eventos, realizar eventos, montar estratégias para encher o prédio, quando, na verdade, meus irmãos, biblicamente falando, a missão e a prioridade da igreja é fazer discípulos de todas as nações, fazer verdadeiros discípulos. Será, meus irmãos, que como igreja, nossa missão tem sido apresentar o evangelho aos pecadores ao nosso redor e conduzi-los à maturidade em Cristo? No entanto, nós também, individualmente falando, nós costumamos nos perder em meio às prioridades e à correria de nossas próprias vidas. O trabalho, eu sei, toma muito do seu tempo e da sua energia. Nós estamos sempre muito preocupados com política, com economia, com o estado do nosso país. E em meio à correria, nós ainda conseguimos arrumar um tempo para lazer, esportes e entretenimento. Mas por que será, meus queridos, que muitas vezes o avanço do reino de Deus e a salvação dos pecadores não estão em meio às nossas prioridades e os nossos maiores interesses? As palavras de Cristo aqui devem nos exortar, devem nos direcionar a isso. Embora já tenhamos muitos deveres e prioridades nesta vida, eu sei que você tem. Precisamos pensar e promover o avanço do Evangelho onde quer que estejamos. Fazer discípulos precisa ser uma prioridade, meu querido, na minha e na sua vida. Precisa ser um ponto importante na sua agenda. Assim como comer, beber e dormir é. Nós não deixamos de fazer nenhuma dessas coisas. Da mesma forma, não deveríamos deixar de fazer discípulos. Será que é como você encara as oportunidades que o trabalho lhe oferece? Eu quero que você saiba, meu querido, que a coisa mais importante da vida e diante de Deus não é o quanto de dinheiro você tem. Não é se você será CEO da sua empresa ou não, mas sim se você encara o local de trabalho como um campo pronto para a colheita. É como ter encarado a sua vida familiar também, como um rico campo missionário. Você não precisa ir para a África para fazer missões, não, meu irmão. Sua casa é um campo missionário. Qual tem sido sua grande prioridade em relação aos seus filhos? Saiba, meu irmão, não adianta oferecer tudo o que o mundo tem de melhor para seu filho, mas não alimentá-lo com o pão da vida. Você terá falhado nas suas prioridades.
E a escola, meu jovem? Você encara simplesmente como obrigação ou você a vê como um campo missionário pronto para a colheita? Tudo depende, meus irmãos, de termos a perspectiva e as prioridades alinhadas às de Jesus. Somos discípulos de Cristo, chamados a fazer outros discípulos de Cristo. Façamos desta missão uma missão primária, uma prioridade nas nossas vidas. Além disso, o que mais aprendemos nesse texto? Segunda lição, todo nascido de novo é um missionário. Não tem como escapar dessa verdade. Toda pessoa que nasceu de novo é também um missionário. Veja o exemplo desta mulher aqui. Ela mal foi convertida e ela já está falando do que Cristo fez em seu favor. E é exatamente isso que define um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando somos alcançados por esta graça, nós somos impulsionados a dividir esta boa notícia. Nós não conseguimos guardar para nós. Compartilhar o Evangelho é uma evidência confiável de que somos nascidos de Deus. Por isso é muito estranho, irmãos. Você tem que concordar comigo. Quando verdadeiros crentes, ou nós que somos verdadeiros crentes, somos omissos nesta tarefa. Muitas vezes nós temos colegas de trabalho com quem dividimos a rotina há muitos anos. Com quem conversamos sobre política, sobre esporte, sobre família, mas essas pessoas nunca ouviram o Evangelho dos nossos lábios. E nunca receberam um convite nosso para vir à igreja. Parentes e vizinhos com quem nos encontramos constantemente, mas com quem não conversamos sobre pecado, salvação eterna. O que dizer de filhos que crescem sem terem aprendido sobre a graça de Cristo dos seus pais? Você se preocupa com o estado eterno de seus amigos da escola, jovem? Sim, porque você nunca pregou o Evangelho para eles. Porque você nunca o convidou a vir à igreja. Porque você nunca o convidou a participar de um estudo bíblico. Meus irmãos, se eu e vocês estamos nos omitindo desta tarefa, nós precisamos nos arrepender e precisamos rogar ao Espírito Santo que nos faça corajosos e capazes de anunciar o Evangelho aos pecadores com quem convivemos. Eu oro a Deus para que Ele faça crescer no nosso coração não simplesmente um sentimento de obrigação, queridos. A proclamação do Evangelho é um dever de fato, mas precisa ser um prazer para o nosso coração participar do que Deus está fazendo no mundo. Que possamos com alegria espalhar o Evangelho, porque essa é uma evidência poderosa de que eu e vocês nascemos de novo. Um verdadeiro cristão diz como Paulo disse aos Coríntios: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Estamos meditando no tema chamados para testemunhar. Por que devemos compartilhar as boas novas? Primeiro, porque o testemunho do Evangelho é a vontade de Deus. Em segundo lugar, segundo os versos 39 a 42, porque o testemunho do Evangelho salva os pecadores. Porque o testemunho do Evangelho salva os pecadores. Versículos 39 a 42. Qual é o desfecho dessa história, meus irmãos? Como os samaritanos responderam ao profeta judeu que alega ser o Cristo, o Salvador, o Messias prometido. João sacia nossa curiosidade, versos 39 a 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Através da testemunha, meus irmãos, mais improvável que tinha ali, o autor sagrado deixa claro que muitos chegaram à fé em Cristo. Mas porque, embora tão simples, o testemunho dessa mulher foi tão poderoso? Porque era evidente
a todos que conheciam o seu passado, que o seu coração fora transformado pelas palavras daquele homem junto ao poço. Os samaritanos se impressionaram e creram, não só porque ela disse que Jesus conhecia o seu passado, mas principalmente porque eles sabiam que Jesus havia mudado a sua história. Ela não era mais a mesma. E por isso ela trouxe consigo muitos pecadores para beber da fonte de água viva. E estes pecadores estavam tão sedentos que o texto diz, eles insistiram com Jesus para que permanecessem com ele, os ensinando as verdades do Evangelho. E por 2 dias foi o que aconteceu. Ele permaneceu em uma pequena vila da província de Samaria. Mas como é que essa história acaba, irmãos? Será que os demais chegaram à mesma conclusão daquela mulher sobre este profeta judeu? E João nos responde, versos 41 e 42. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando os samaritanos disseram isto à mulher, não significa que estão desprezando o seu testemunho, mas sim que depois de ver e ouvir por si mesmos, eles entenderam que o seu testemunho era verdadeiro. E pelo poder do Evangelho, muitos outros homens e mulheres abandonaram também seus cântaros. Cântaros cheios de obras e de religiosidade, para depender e beber da fonte de água viva que traz salvação e vida eterna ao coração do pecador. Os samaritanos entenderam que aquele profeta judeu veio trazer esperança e salvação, não somente às ovelhas perdidas de Israel, mas aos pecadores espalhados ao redor do mundo. É o que vemos acontecer, por exemplo, no livro de Atos, irmãos. O reino de Cristo se estende de Jerusalém até Samaria e alcança os confins da terra. Foi por isso que mais à frente em Atos o apóstolo Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa compreensão vai ficando mais clara à medida que o tempo e a revelação avançam. Mas por ora basta dizer o seguinte: só em Jesus Cristo há salvação para judeus e gentios, para pecadores de todos os tipos e de qualquer lugar do mundo. Só em Cristo há salvação para o mundo caído. E através do testemunho da mulher samaritana, irmãos, muitos chegaram ou se achegaram a Deus, ouviram a palavra de Cristo e foram salvos por ela. É o que você deseja também ver acontecendo entre nós? O que precisamos fazer então, meus irmãos? Uma lição que o texto nos sugere é o seguinte: anuncie o Evangelho com simplicidade. Anuncie o Evangelho com simplicidade. Foi o que a mulher fez. Nós não a vemos aqui usando um discurso sofisticado, cheio de argumentos. Sua apresentação do Evangelho foi simplesmente: há um homem que conhece os meus pecados e é a solução para eles. Venham e conheçam a Cristo. Sua apresentação do Evangelho foi simplesmente assim. Isso é totalmente diferente do que nós costumamos pensar sobre a evangelização. Muitos costumam pensar que esta é uma tarefa apenas para os mestres da Bíblia, para os homens que cursaram faculdades teológicas, que têm diplomas, certificados de teologia, que conhecem a Bíblia de trás para frente. Ou muitos levantam uma série de obstáculos que impedem a evangelização, como por exemplo: e se eu me deparar com alguém que questiona a minha fé? E se eu não parecer seguro? E se eu não falar como deveria? O que vão pensar de mim? Queridos, me permita tranquilizá-los e encorajá-los nessa tarefa. É claro que você precisa conhecer bem o Evangelho.
É claro que você precisa ter propriedade na mensagem que está disposto a anunciar. E isso é o normal, meus irmãos. Isso é o normal de se esperar de qualquer verdadeiro crente. De qualquer crente que tem comunhão com Deus por meio das Escrituras. Mas se você sente que tem a necessidade de se aprofundar no conhecimento do Evangelho, eu aconselho, procure o seu pastor, procure um presbítero, procure um cristão mais maduro, que possa aprofundá-lo no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e treiná-lo na comunicação dele. Mas eu quero tranquilizá-los dizendo o seguinte, irmãos, o Evangelho é uma mensagem simples. O Evangelho é uma mensagem simples e todos nós aqui, sem exceção alguma, nós temos condições de anunciar essa mensagem. Se eu pudesse resumir essa gloriosa mensagem, eu diria, todos sem exceção pecaram e estão separados de Deus. Nossas obras e nossos atos de justiça não podem reverter essa situação. E Deus, sendo santo e justo, deve nos punir por causa de nossas ofensas contra Ele. Mas por pura graça e misericórdia. Ele enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita e oferecer um sacrifício perfeito para pagar pelos nossos pecados e livrar-nos da ira de Deus contra eles. E esta salvação está disponível a todo aquele que se arrepende e abandona os seus pecados e crê, confia em Cristo e somente no que Ele fez para a nossa salvação. E eu pergunto aos irmãos, será que esta é uma mensagem tão complexa que nós não conseguimos anunciar às outras pessoas? Será uma mensagem tão difícil que essa é uma tarefa reservada só aos profissionais? É mais simples do que pensamos, meus irmãos. Você não precisa de um discurso rebuscado para alcançar o coração dos pecadores. O Evangelho precisa ser simplesmente anunciado. Você quer uma prova disso? No século XIX, havia um pregador muito famoso na Inglaterra chamado Charles Spurgeon. E ele recebeu o convite para pregar para uma enorme audiência de mais de 20 mil pessoas no Palácio de Cristal, na Inglaterra. E no dia anterior ele resolveu ir ao local para testar a acústica, para testar o som. E ele começou a repetir diversas vezes o famoso versículo do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele dia havia um homem que estava trabalhando naquele edifício. E dias depois, ele procurou Spurgeon e disse: o meu coração foi alcançado com a mensagem desse versículo. E hoje eu conheço a Jesus de forma salvadora. O Evangelho, irmãos, anunciado de forma simples. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que é simples, este Evangelho é poderoso, queridos. E aqui vai mais uma aplicação. Confie no poder desta mensagem. Confie no poder do Evangelho. Você ainda duvida do que o Evangelho pode fazer? Pois eu quero lembrá-lo do seguinte: esta não é uma mensagem como as outras. As ideologias, filosofias deste mundo tentam transformar as pessoas, tentam mudar o mundo, mas o Evangelho já vem fazendo isso há mais de 2000 anos. Essa mensagem tem convertido pecadores a uma vida de fé e piedade. Ela tem dado esperança a lares e corações despedaçados e tem alcançado as maiores cidades do mundo, mas também tem chegado nas tribos e etnias mais distantes. Tamanho é o poder deste Evangelho, porque esta simples mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Eu lhe pergunto, você quer outra prova? Em 1858, um missionário escocês chamado John Paton, é engraçado, não é o nome dele? John Paton. Ele foi com a esposa para as Ilhas Hébridas pregar o Evangelho entre os canibais que moravam naquela ilha. E enquanto ele esteve ali, meus irmãos, ele viu a pior parte daqueles nativos. Ele viu paganismo, canibalismo, infanticídio, pobreza extrema, e não foram poucas as vezes que os canibais tentaram comê-lo. Só que houve uma guerra brutal entre tribos locais e ele precisou fugir
para preservar a própria vida. Ele foi para a Austrália, mas ele não foi para lá para tirar férias da missão. Ele levantou o recurso, se preparou e ele voltou para este lugar. Esse local perigoso para pregar o evangelho. Você sabe o que aconteceu? Os canibais violentos foram convertidos a Jesus Cristo pelo poder da simples mensagem do evangelho. Anos depois, a maioria daquelas ilhas tinha sido alcançada. Sabe o que este homem fez, irmãos? Ele simplesmente abriu este livro e ele falou do que Jesus Cristo fez para a salvação dos pecadores. Os canibais violentos foram convertidos a Jesus Cristo. Você ainda duvida do poder desta mensagem? Olhe para a sua própria vida. Quem você era antes de ouvir essa mensagem? E quem você é hoje pela graça de Deus? Eu convido, meu querido, a confiar no poder desta mensagem e se envolver na proclamação dela, porque o Evangelho é sim o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é sua função convencer pessoas. Não é sua função vencer no arrazoado, na argumentação. Sua função é anunciar o Evangelho. E é Deus quem faz o restante. Sua função é fazer como a samaritana. Vem e vê. E Cristo, por seu poder, há de trazê-los à sua presença. É o que você crê? Talvez você tenha chegado aqui hoje sem qualquer esperança. Como a mulher quando chegou ao poço. Você já bebeu das fontes do mundo, mas elas não aliviaram a sua sede. Se é o seu caso, meu querido, eu quero apresentá-lo ao Salvador do mundo e insistir com você, fora de Jesus Cristo, não há salvação e esperança para o seu coração. Os governos do mundo não podem salvá-lo, as ideologias desta terra também não. Os prazeres, realizações, experiências e pessoas do mundo não podem realizá-lo e satisfazê-lo plenamente. Só Jesus Cristo pode salvá-lo. E por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado, naturalmente estamos em inimizade com aquele que é o propósito pelo qual existimos e a fonte do prazer mais perfeito dessa vida. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Mas por graça, Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar com Deus na cruz do Calvário. Ele morreu. Ele pagou pelo nosso pecado. E ele nos reconcilia com aquele que é a fonte do prazer mais doce e fino desta vida. O chamado do Evangelho para você hoje é arrependa-se de seu pecado. Odeie e abandone a vida que tem levado. Creia e confie de todo o coração no que Jesus Cristo fez em seu favor e você será salvo. E você beberá da fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O que há de comum na história do apóstolo Paulo e de John Newton, irmãos, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho, ele salva pecadores. Mas ele faz destes pecadores salvos testemunhas do seu Evangelho. Os casos mais improváveis e os maiores pecadores se tornam grandes instrumentos nas mãos de Deus. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana, meus irmãos. E é o que eu quero encorajá-lo a fazer. Testemunhe este Evangelho. Porque ele é a vontade de Deus. E porque este Evangelho é poderoso para salvar os pecadores com quem convive.